Carta aos Romanos, capítulo de número 5. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui, amém? Pode, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos aqui passar a um outro texto. E desde o começo, então, dessa reunião, se você esteve atento, vimos falar de duas palavras-chave importantes, que é, então, o amor de Deus e também, referente a esse texto que nós lemos, que é a nossa justificação. E hoje nós estamos nessa reunião de missões, onde nós trazemos sempre uma consciência missionária, e o objetivo, então, é que saiamos daqui mudados. Então, nesses últimos dias, Deus tem me afrontado. Ele tem vindo contra aquilo que eu acredito e contra aquilo que eu pensava que sabia. E isso, quando acontece conosco, é um sentimento muito estranho e, ao mesmo tempo, é muito bom, porque a vontade de Deus, ela é soberana, e quando isso acontece, é um grande sinal de que você está aberto à mudança e àquilo que Deus quer falar. Então, eu fiquei impressionado pensando a respeito desse tema de missões, e fiquei vendo e refletindo esses últimos dias, e eu chego à conclusão de que tudo que eu vou falar aqui, primeiro eu vou falar, é endereçado a mim, é comigo. Essa mensagem, antes de eu trazer ela para vocês, ela queimou no meu coração primeiro. Então eu chego à conclusão de que eu não amo as pessoas. Já pensou? Eu fui convencido por Deus de que eu não amo as pessoas, de que eu não respondo à altura o que Deus tem para a minha vida, de que eu não faço aquilo que Deus tem proposto na sua palavra para que aconteça. Então esse texto que a gente leu, ele nos fala de uma graça que nós alcançamos através da fé, que ela não pode ser comprada, ela não pode ser resgatada de outra maneira, senão pela doação de Deus. Então o amor de Deus, que nós falamos tanto e cantamos hoje aqui, ele é capaz de fazer uma entrega total. O amor de Deus, ele é capaz de deixar tudo que ele tinha, a sua glória, a sua grandeza, deixar toda a sua majestade, e vir a esse lugar e ofertar tudo que ele tem pela missão. E eu comecei a pensar e comecei a pedir a Deus que Deus me mostrasse em Cristo como é ser um missionário, como que é em Cristo nós fazermos missão, que nós ouvimos desde muito tempo, muitos anos, nós ouvimos que missão é orar, missão é ofertar, missão é ir, missão é ajudar, mas muitas e muitas vezes, por causa preso a essas questões, nós oramos e ofertamos e não vamos. Nós terceirizamos o nosso trabalho missionário. Vou explicar. Muitas vezes nós contribuímos com o carnê missionário, isso é muito importante, claro.
não estou desmerecendo isso, é muito importante sim. Mas o que eu estou falando é que nós não podemos fazer isso e nos omitir do trabalho que o Senhor nos deu. Nós não podemos, como se nós tivéssemos uma empresa, pedir para outro fazer o nosso trabalho, como se nós estivéssemos pagando o missionário para fazer o ID que Jesus disse a todos nós. Então nós, quando não nos percebemos, nós acabamos terceirizando o nosso trabalho. Nós acabamos, por contribuir e orar, como se os outros fizessem aquilo que nós somos chamados para fazer. E como o irmão Udo orou aqui, ele disse, nós sejamos missionários aonde o Senhor nos enviar. Então, como eu disse, essa palavra veio contra mim, veio de uma maneira positiva me afrontar e mudar aquilo que eu creio. E como eu disse para vocês, ser confrontado porque eu não tenho feito como Jesus fazia. E esse texto que nós lemos fala dessa graça que nos alcançou, essa graça que nos inundou, que nos deu uma oportunidade de sermos salvos. Como nós cantamos aqui, inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados, a Bíblia nos fala que nós estávamos predestinados ao inferno. Por causa da nossa omissão e da nossa rebeldia contra Deus, nós éramos considerados seus inimigos. Então eu já ouvi muita gente, e eu pensava isso também quando eu me converti, que Deus me cuidava antes de eu me converter. Eu não sei se você também já teve essa experiência, ou você se lembrar de que antes de você se entregar ao Senhor, Deus cuidava de ti. Ele te livrava, Ele te abençoava, Ele te dava coisas que você não merecia e muito menos era digno. Então Deus, desde que nos colocou aqui, Ele pensou em nós, Ele nos projetou, Ele tem preparado uma vida para nós, Ele nos amou mesmo antes de nós pensarmos nele. Então esse é o amor de Deus que nós cantamos aqui, que é impressionante, ele causa uma impressão em nós, ele é infinito, ele jamais termina, e ele não pode ser comparado com mais nada. É esse amor que nos tirou, e tirou a mim, e tirou a você, como ensina a palavra de Deus, de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado, e nos transportou para a sua luz. Então, mesmo não merecendo, mesmo não sendo dignos e mesmo sendo inimigos de Deus, a sua justificação, a sua graça nos trouxe aqui. Você pode dizer, mas eu nasci, meus pais eram cristãos, você também, todos nós. Um dia você teve que tomar a sua decisão de seguir a Jesus, de entregar a sua vida para Ele. Então, éramos inimigos de Deus, fazendo todo tipo de coisa errada, e eu e você conhecemos a nossa vida, a gente conhece a nossa vida, nós sabemos quem somos. Quando nós estamos lá no quarto com a luz apagada, né, irmão Udo? A gente coloca a cabeça no travesseiro, nós sabemos quem somos, nós sabemos o quanto que nós somos ruins, nós sabemos o quanto que nós somos negligentes, nós sabemos que às vezes passamos pelas pessoas e não nos importamos com elas. Nós diariamente nos encontramos com pessoas, temos nas nossas mãos uma resposta para dar para elas e não entregamos. Não entregamos. E nós nos julgamos às vezes dignos de receber alguma coisa da parte de Deus, mas não somos. E nós não amamos as pessoas como nós deveríamos. Então Jesus, Ele deu a sua vida aos pecadores. Ele deu tudo que Ele tinha a nós. E se nós pararmos para pensar da maneira que nós somos e o que somos, nós muitas vezes desprezamos as outras pessoas. Eu tive uma experiência, eu quero contar duas para você, duas experiências. Quando eu estava aqui com o Naldi, foi no ano 2011, 2010, por ali, eu e ele, nós fazíamos um trabalho de evangelismo, nós estávamos ali, perto da região da Policlínica, e nós começamos a evangelizar os mendigos que apareciam ali, as pessoas que vinham fazer consultas, nós sentávamos do lado dela, e estávamos ali falando, e de repente passou um rapaz, bem vestido, de terno, passou e entrou ali, passou ali pela porta, eu ia até ele, e quando eu olhei para ele, eu pensei assim, ele está bem vestido, ele não precisa. E na hora, o Espírito Santo falou assim, você julga
que por causa de pessoas que moram em lugares legais, que está vestindo uma roupa interessante, vai valer menos que uma pessoa que está menos vestida ou que tem menos condições? E aquilo me impressionou e me chamou a atenção. E a outra experiência que eu quero contar. Aonde eu trabalhava, tinha um rapaz que tinha entrado ali, e ele era muito chato mesmo. Ele era invasivo assim, pastor Joel. Ele vinha e ficava perguntando coisas pessoal de você e irritava todo mundo. E eu passei a me irritar com ele também. Porque daqui a pouco ele vinha perguntar, e a tua esposa? Nem conhecia. E não sei o quê, e ficava perguntando. E um dia eu estava voltando assim de almoçar, eu estava voltando para a empresa, e eu vi que quando eu levantei, ele levantou também, eu tentei acelerar, tentei correr para mim, andar na frente dele, mas ele me alcançou. E começou a perguntar coisas, perguntar. Eu dei uma suspirada, e no meu coração, eu o desprezei. Quando eu fiz isso, instantaneamente, o Espírito Santo falou comigo assim: Tiago, o mesmo sangue que eu derramei por você, derramei por ele também, o mesmo. E eu tomei na cara, e glorifiquei a Deus por isso, e passei a tentar conversar com ele. Mudou a minha vida, porque o mesmo sangue que Jesus derramou por aquela pessoa que você não gosta, Ele derramou por você também. O mesmo sangue que você passa pelas pessoas que você despreza, que você julga elas que elas estão erradas, que você nós olhamos para elas e condenamos, o mesmo sangue foi derramado lá na cruz. O mesmo sangue que foi pago, o meu e teu pecado, foi pago pelo pecado dela também. E por que fazemos separação disso? Por que fazemos isso? Porque não amamos as pessoas como nós deveríamos. Por que olhamos para as pessoas e não nos aproximamos dela por causa das condições financeiras dela? Por que não nos aproximamos das pessoas por causa da sua aparência? Por que julgamos que somente os mais pobres precisam do Evangelho, como eu fiz, e olhei para uma pessoa bem vestida e achei que não precisava? Então essa justificação que nós lemos, que nós alcançamos através da fé, é para mim e é para você. E é por aquela pessoa mais chata e mais sarna que você puder encontrar na sua vida, ou que estiver no meio da sua família, foi por ela também. Foi por ela também. Então nós precisamos entender, neste culto missionário, neste culto de consciência missionária, com essa palavra que eu contei para vocês que me afrontou, e que me mostrou que eu preciso aprender com Ele, como amar as pessoas. Eu preciso aprender. Então Jesus deu a sua vida em favor dos pecadores, e o apóstolo João, depois que Jesus foi à cruz, ele escreve no Evangelho de João, ali no capítulo 15, que você conhece, que ele começa dizendo: olha, eu sou a verdadeira videira, e vós sois os ramos, as varas. E ele vai descrevendo aquela situação e dizendo que quem não está nele não pode produzir fruto. E ele vai seguindo, Jesus vai seguindo, explicando e dizendo isso: olha, eu estou dizendo essas coisas para vocês porque eu quero uma coisa. Eu quero que vocês entendam que eu amo o Pai e o Pai me ama, e que eu quero que vocês façam o que eu digo para que vocês vivam nesse amor. E ele vai dizendo assim: porque não existe um amor maior do que dar a vida em favor dos seus amigos. Ele está dizendo para os discípulos no capítulo 15 de João. E ele diz assim: porque se vocês fizerem o que eu digo, vocês vão provar e vocês vão demonstrar esse amor. Então, depois dessa palavra, e você sabe tudo o que aconteceu, eu quero ler com você algo que me impressionou hoje, durante a tarde, na carta de 1 João, no capítulo 3, e versículo 11, se você quer abrir aí junto comigo para acompanhar. Na primeira carta, a carta universal de João,
no capítulo de número 3, e versículo de número 11, diz assim, ó: o mesmo João, esse, que escreveu o que está escrito lá em João 15, ele teve uma revelação tão forte daquilo que foi o amor de Deus, e ele escreve nessa carta. Ele diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que amemos-nos uns aos outros. Não segundo Caim. Ele era o quê? Maligno, e assassinou o seu irmão. Só espere um pouquinho. Quantas pessoas que eu assassinei, que deixei de estender a minha mão? Quantas? Quantas pessoas que eu deixei de fazer o bem e não fiz? Segue o texto. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Nós sabemos que vamos viver uma vida com Jesus quando nós amamos irmãos. Aquele que não ama, permanece aonde? Na morte. Eu pedi para Deus me mostrar como que é isso na sua ótica, e Ele me deu isso. Por isso que a palavra de Deus, ela conforta quem está aflito, e ela aflige quem está confortável. E por anos passamos sentados confortáveis nos bancos da igreja, vivendo a nossa vida, e não amamos as pessoas. Nós precisamos da palavra de Deus. O resto é conversa fiada. Hoje você liga a televisão, você assiste horas e horas de conversa fiada. Você vai na internet e assiste horas e horas de conversa fiada. Mas o que nós precisamos é disso que nós lemos, é da palavra e da revelação da palavra de Deus. E nós precisamos entender uma coisa, como disse o pastor Black aqui no culto de virada, nós precisamos receber e entender que Deus nos ama sobre todas as coisas. Isso é o primeiro, não no sentido de uma ordem, de sequência, mas assim de uma questão de prioridade. Nós precisamos entender que Deus nos ama, precisamos amar a Deus e precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Você faz mal para você? Você quando está com fome, você fica com fome? Vou fazer mal para mim. Hoje eu estou muito aflito. Vou alimentar meu sofrimento. Nós não fazemos isso. Por isso que eu volto a dizer, eu não amo as pessoas como eu deveria. Mas com isso tudo eu quero continuar aqui a leitura que não terminou. 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? O que diz aí? É assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem o quê? Vida eterna. Está escrito na Bíblia. Está na de vocês também assim? Na minha está. Não sou eu que inventei isso. Não fui eu que inventei isso aí. Não fui eu. Pedi graça de Deus para falar isso. Ele não mudou. Não mudou a minha ideia. Ele quer que eu fale isso. Eu vou seguir falando. E todo aquele vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna e permanente em si. 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós temos um hábito, e esses dias eu conversava com uma pessoa,
que nós fazemos para as pessoas que vêm à igreja. É interessante pensar isso. A pessoa está passando necessidade e você vai às vezes, como eu já vi muitas vezes, e como eu já fiz, de parar de ajudar porque ela não vem à igreja. Mas veja que Jesus não impôs condições para amar. Ele não impôs condições. Às vezes não vemos os números aqui na igreja e paramos de fazer. Sendo que Mateus 24 vai dizer assim: estava diante do rei as ovelhas e os cabritos, não é assim? E ele diz que ele estava fazendo separação. E ele diz assim: olha, ele separou pessoas, jogou para um lado, disseram que fizeram, mas fizeram para o seu próprio ego. E outros que ele trouxe então para o seu rebanho, pessoas que fizeram, mas fizeram como se tivesse feito a ele. Então o nosso trabalho, quando nós saímos das portas da igreja, é fazer o bem sem olhar a quem. É assim. Todas as pessoas são dignas. Todas as pessoas, por mais que tenham cometido as mais diversas atrocidades, como eu e você que estamos sentados aqui, como eu que estou aqui falando a vocês, cometi as mais diversas atrocidades, pecados, porque a Bíblia nos fala que não tem um justo sequer. Mas graças a Deus que nós alcançamos uma coisa: nós alcançamos o perdão da parte de Deus. Essa é a diferença. E essas pessoas que estão caminhando aí fora, caminhando a passos largos para o inferno, elas precisam alcançar, elas precisam saber disso também, que um dia o Deus Todo-Poderoso, Ele resolveu deixar toda a sua glória, Ele resolveu deixar tudo que tinha, Ele resolveu se humilhar, Ele resolveu se entregar, Ele resolveu vestir a camisa apertada da humanidade, veio a essa terra, diz a Bíblia que Ele sofreu e padeceu as mesmas coisas que nós, porém sem pecado, e Ele foi então uma cruz, Ele foi pagar uma dívida que era minha e que era sua, sem dever nada. Ele pagou uma dívida que Ele não fez, Ele pagou diz o texto, agora não me lembro disso, está escrito, que diz assim que havia uma promissória contra nós, e Ele pagou, e Ele pegou essa promissória e encravou na cruz, para que todo aquele que olhe ali, ele saiba que nossa salvação não foi comprada com outra coisa senão pelo seu sangue. A nossa salvação não foi adquirida por ouro, não foi adquirida por prata, e nem por nenhum esforço nosso, foi por causa do esforço dEle. É sempre o amor dEle, é sempre o esforço dEle, porque eu e você, nós estamos sentados aqui hoje, graças a Deus por isso, mas Ele nos alcançou sendo nós inimigos de Deus, e Ele precisa alcançar as pessoas que estão aí fora, e Ele não vai descer aqui para fazer, Ele mandou a mim e a você fazer isso. Então não terceirize o seu serviço, não terceirize, não pense que você está contribuindo com a missão, que você se isenta de fazer outras coisas. Faça uma, mas também faça outra. Eu sei que é difícil. Versículo de número 18: filhinhos, não amemos de palavra, ou seja, só porque falamos, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Não recebemos às vezes as coisas que pedimos porque não fazemos o que ele nos manda, que é amar. Pedimos coisas e buscamos coisas que são boas, que são importantes, mas não recebemos porque não amamos. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele mesmo ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conheceremos que Ele permanece em nós pelo Espírito Santo que nos deu. Então não tem escapatória.
nem para mim, nem para você. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós não sabemos como amar, fato. Mas Ele nos ensina. Ele nos ensina. E é por isso que o pastor Joel disse aqui, que a oração faz diferença. Eu e você precisamos nos achegar a Ele e perguntar para Ele como que faz isso. Com certeza, alguém já fez muito mal para você. Tenho certeza, se eu pedir para você levantar o braço, todo mundo vai levantar. Alguém ou mais de uma pessoa fez muito mal para você. Para mim também. Mas Ele não nos isentou de amar essa pessoa também. Já pensou que coisa louca? Por mais coisas ruins que alguém possa ter feito com você, nós precisamos amá-lo. Porque nós fizemos coisas ruins a Deus. E Ele nos ama. Aprendamos com Ele. Aprendamos com Ele como ser um missionário. E eu fiquei pensando, como que Jesus fazia missões? A primeira coisa que eu coloquei aqui, Jesus percorria todos os dias. Ele andava, encontrava com as pessoas, como eu e você. Andamos para o trabalho, pegamos ônibus, vamos daqui, vamos para lá, vamos na padaria, vamos no mercado, pagamos nossas compras no caixa do mercado. Vamos lá no banco, pagamos nossas contas, retiramos dinheiro. Isso tudo nós encontramos com pessoas. Por que não falamos com ninguém? Por que eu não falo com ninguém? Porque eu não amo. E eu preciso mudar. A outra coisa que Jesus fazia, Ele ensinava, Ele pregava. Pregação é ensinar. Mas eu não sei pregar. Você sabe dizer, contar o teu testemunho? Você sabe contar o que Deus fez na tua vida? Você sabe dizer, contar para uma pessoa o que Deus tem feito por você? Isso é pregar. Isso é pregar. Você sabe dizer assim para a pessoa, olha, eu sei que você está sofrendo, mas Deus tem algo importante para você. Isso é pregar. Não precisa falar bonito. Saber contar, saber falar das coisas de Deus. Jesus fazia isso. Jesus proclamava a salvação. A mensagem central de Jesus era a salvação. Essa era a mensagem dele. Amar as pessoas para que elas possam ser alcançadas. E Jesus curava, Ele dava demonstrações de fé. Às vezes, nos surpreendemos com situações de pessoas, às vezes, que estão doentes ou que querem entregar a sua vida para Jesus, e nós ficamos esperando para falar com o pastor. Imagine que agora apareça uma pessoa aí endemoniada aí na frente. Alguém traga. Não, essa pessoa aqui está possuída mesmo. Ah, mas o pastor Black não está aqui, como é que a gente vai fazer? Nós fazemos isso. Nós não nos importamos. Porque eu e você estamos incumbidos do poder de Deus para fazer. Às vezes vamos falar com uma pessoa e pregamos para ela, e ela tem desejo de vontade de aceitar Jesus, e nós dizemos assim, vai na igreja e aceita lá. Se não der tempo, está na nossa mão fazer. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu vou orar com você agora. Então Jesus curava o corpo físico das pessoas, Ele curava a alma das pessoas, Ele curava todas as áreas da vida, e nós estamos aqui com a mesma missão, curar, pregar e libertar, e não fazemos porque não amamos as pessoas. Mas nós vamos mudar, eu vou mudar. E a pergunta que eu faço, que eu fiz a mim mesmo, por que eu não faço? Que razão que eu tenho, que pergunta que eu tenho para fazer, irmão Edson? Que eu possa colocar de prioridade na frente das coisas de Deus. Por que eu insisto em colocar a mim na frente das coisas de Deus? Por que eu insisto em colocar situações antes das coisas de Deus? Porque nós somos maus e nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos mudar. Nós não vamos experimentar um avivamento se nós não amarmos as pessoas. Nós não vamos experimentar um avivamento se nós não nos importarmos, não de boca e nem de língua, como nós lemos aqui, se nós nos importarmos de verdade com as pessoas. Então, por que nós não fazemos? O
que nós temos de importante? E o que eu escrevi aqui embaixo, e grifei, o que importa de verdade? Será que eu vou levar as minhas prioridades lá para cima? Será que eu vou levar meu sapato? Será que eu vou levar minha roupa? Será que eu vou levar o quê para cima? A Bíblia nos fala que quando nós chegarmos diante dele, nós vamos levar uma mochila de coisas, são as nossas obras. E aí eu imagino eu colocando a minha mochila assim em cima de uma mesa, Renato, imagina assim botando. Jesus, beleza, você afasta aí, faz favor. Ele vai baixar aquele capacete, vai ver aquele capacete de soldador e vai tocar fogo em tudo. Vai tocar fogo em tudo. E a Bíblia fala que o que for feno vai sumir, vai se consumir. Só vão ficar as obras que nós fizermos com amor. Se você atende alguém, se você conversa com alguém, se você presta assistência para alguém, não faça senão por amor. Se você contribuiu hoje, como o missionário Vinícius, se você contribuiu com amor, a tua obra vai ficar. Se você, no seu dia a dia, você convive com as pessoas, por mais difícil que seja, e por mais chatas que as pessoas sejam, se você suportá-las, como ensina a Bíblia, com amor, as suas obras vão ficar. Porque o que importa, no final de tudo, é o amor. Se você pegar a Bíblia e esmiuçar ela inteira, o que vai sobrar é o amor. É o amor. Não é outra coisa. O resto é conversa fiada. O resto é da boca para fora. O que nós precisamos fazer é amar. Se coloque em pé, por favor. Eu quis dividir com você hoje essa palavra, porque isso é missão. Missão é amar. Porque quando você ama a Deus, preste atenção, quando você ama a Deus, você conversa com Ele. Lá em casa, nós conversamos, e você conversa com a sua família, porque você ama. Por isso que a oração faz diferença, como disse o pastor Joel. Pedimos as coisas para Deus, mas como somos tão medíocres no amor, não falamos com Ele, não pedimos para Ele. Precisamos mudar em tantas áreas, mas não pedimos para Ele. Eu não sei você, mas eu preciso mudar. Porque o que vai sobrar, você pode falar qualquer coisa para Deus, pode mostrar o que você quiser. No final Ele vai te fazer duas perguntas: o que você fez com o meu amor? E o que você fez para amar as outras pessoas? Alguém pensou nesse momento assim, alguém pensou e disse assim: mas eu não posso. É verdade. Você que pensou isso, é verdade. Nós não podemos. Por isso que nós estamos na presença dEle. Por isso que nós estamos com Ele. Porque pelo seu amor, isso passa por nós e chega nas pessoas. Então tudo é dEle, e por Ele, e para Ele. Não é assim que diz? Até isso é dEle. Eu quero convidar você para se arrepender hoje. Talvez para fazer uma oração que você nunca fez na vida, que é você colocar o que realmente importa, que é aprender a amar a Deus. Toda a sua vida vai depender disso. Toda a nossa vida vai depender disso, de amar a Deus e amar as pessoas. Você pode pegar a sua vida, destrinchar ela inteira, vai sobrar só isso. Quando eu falo você, eu falo comigo também.
E nós vamos orar. Se você não quiser orar, não precisa. Eu lamento muito. Mas nós vamos orar para aprender a amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. Isso que nós ouvimos desde criança. Mas para nós fazermos como diz João, não por conversa, mas de verdade. Vamos fazer isso? Meu Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Aqui está o povo, como foi lido aqui essa noite. Um povo que se chama pelo Teu nome. A Tua palavra ensina que se nós nos voltarmos a Ti e nós nos clamarmos a Ti, a Tua palavra diz que o Senhor vem e sara a nossa terra. Senhor, a nossa terra vive doente, porque nós não nos voltamos a Ti. Mas hoje a Tua palavra vem de encontro, Senhor. Vem contra o nosso coração. Vem de encontro e contra. A Tua palavra vem nos afligir essa noite, Senhor, por uma mudança que nós precisamos. Nós precisamos Te amar e precisamos amar as outras pessoas. Como que eu posso subir aqui, Senhor, e falar essas coisas se eu não amo as pessoas? Me ajuda. Como que eu posso, Senhor, andar com uma Bíblia debaixo do braço e achando que eu sou o único digno disso? Isso está errado, Senhor. Isso está errado. E eu preciso mudar. E aquele que quer mudar também, Senhor, que está aqui essa noite, nós vamos experimentar sim um avivamento. Primeiro que vai acontecer dentro de nós, e depois que vai contagiar a comunidade que vivemos. Senhor, olha para o coração de cada um. Olha para a nossa necessidade. Olha para aquilo que precisamos. Senhor, nós não sabemos amar as pessoas, mas nos ensina como fazer. Nos ensina, Senhor, a olhar as pessoas, como o Senhor disse para o profeta Samuel: não atentes pela aparência, mas eu, Senhor, eu olho o coração. Senhor, nos ensina a olhar o coração das pessoas, nos ensina a olhar as pessoas, Senhor, com os Teus olhos de misericórdia, com os Teus olhos de amor, com os Teus olhos de compaixão. Nos ensina, Senhor, a nos colocar no lugar delas e viver, Senhor, isso. Viver esse avivamento na nossa vida. E viver de fato, Senhor, missões. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés, Jesus, para me lembrar que toda a glória vem de Ti. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés, Jesus, para me lembrar que toda a glória vem de Ti. Aleluia, aleluia. Com certeza essa palavra falou aos nossos corações. Aleluia. Que nós possamos colocar em prática a palavra que Deus falou aos nossos corações essa noite. Aleluia, glória a Deus. Que
você possa ter uma semana abençoada, que Deus possa estar com você em cada detalhe dessa semana. Nós precisamos, dependemos de Deus em tudo. Se não for Deus nas nossas vidas, a nossa vida com certeza será uma derrota. Mas com Deus, mesmo em situações difíceis, você sairá vitorioso. Amém, meu irmão? Aleluia. Vamos estar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por cada irmão que esteve aqui. Tu conheces, Senhor, as necessidades de cada um, Senhor. Sabemos que se não for a Tua mão conosco, Senhor, nós com certeza não seremos vitoriosos. Mas com a Tua mão, Senhor, nós poderemos ser muito mais que vitoriosos. Pois a Tua palavra, Senhor, e com certeza nos diz que Tu estarás conosco todos os dias. Que nós possamos, Senhor, estar contigo, ó Pai. Que a Tua boa mão possa estar com cada irmão durante essa semana. Tu sabes que cada um precisa, Senhor, para poder vencer. Sabedoria, graça, livramento, tudo que eles precisam, Senhor, durante essa semana, Senhor. E que em tudo o Teu nome possa ser glorificado na vida de cada um, Senhor. Pois nós dependemos de Ti, Senhor, em tudo. Nós Te louvamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa ser com todos. Você pode dizer amém? Estamos despedidos, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.